Sejam bem-vindos ao Polígrafo SIC, estamos de volta e hoje começamos pelo frente a frente entre Donald Trump e Kamala Harris, mais concretamente pelo momento em que o candidato republicano diz isto. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. Estas graves declarações de Donald Trump foram rapidamente desmentidas por vários sites de fact-checking norte-americanos e pelas autoridades locais que alegam que não há provas que sustentem o que diz o candidato. Ainda assim, por cá, o deputado do Chega, Pedro Frazão, decidiu seguir a tese de Trump e apresentou exemplos também na Europa. Alerto que algumas das imagens podem chocar os espectadores mais sensíveis. Vou revelar aqui provas impressionantes que demonstram como é verdade que os imigrantes estão a vir comer os animais de companhia para a Europa e para os Estados Unidos. Ao longo de 3 minutos, o deputado do Chega, Pedro Frazão, dá 5 exemplos. A primeira prova que eu quero trazer aqui são estas imagens feitas numa rua em Itália de um imigrante a assar um gato para comer. Isto é um crime e deviam ter chamado a polícia imediatamente. Utilizadores do antigo Twitter dizem que é um imigrante. Escrevem que as imagens foram captadas em setembro de 2023, em Lampedusa, altura em que chegaram mais de 7.000 imigrantes à ilha. Mas o vídeo não foi gravado em Lampedusa e também não coincide com a chegada de imigrantes à Itália. Foi filmado na Toscana e, ao contrário do que Frazão disse, o homem foi preso e depois libertado. A fome extrema terá provocado esta ação. Em Lisboa chegaram-me estas imagens de 2 imigrantes a tentarem capturar gatos numa colónia controlada com videovigilância em Lisboa. Também na margem sul já há mais de 200 gatos desapareceram. No que diz respeito à captura de gatos numa colónia para serem usados para a alimentação, a ASAI diz que não recebeu qualquer denúncia. A PSP garante ao Polígrafo SIC que investigou e assegura que não conseguiu provar o que foi dito nas redes sociais. Além disso, terão existido vários casos de infecções nos animais, o que pode explicar a morte ou o desaparecimento dos gatos. Outro exemplo é o mesmo que Donald Trump trouxe à campanha das presidenciais nos Estados Unidos. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. A terceira prova chegou-nos dos Estados Unidos e são estas imagens impressionantes dos agentes policiais do Ohio a deterem uma imigrante em flagrante delito com um gato morto e ensanguentado nas próprias mãos. Put your hands behind your back. Esta mulher é apresentada como sendo uma imigrante do Haiti, mas não é. É uma cidadã norte-americana nascida nos arredores de Canton, no Ohio. Este homem a esfolar um gato com a ajuda de um bico de fogão, preparando-o para a alimentação daquela casa e de todos os que ali habitam. A origem das imagens é desconhecida e não é possível afirmar que o homem é imigrante. À agência Reuters, as autoridades do Ohio, nos Estados Unidos, esclarecem que não há relatos sustentados de animais de estimação que tenham sido mortos por imigrantes. Estas imagens pavorosas de um homem a estrangular um gato em frente a uma criança. Os animais de companhia são maltratados, são caçados e são barbaramente mortos para alimentação. Apesar de não se saber o país onde foi captado, partilhas mostram que tudo aconteceu no continente africano. Os relatos aparecem em Swahili, uma das línguas oficiais do Quênia, Ruanda, Tanzânia e Uganda. O vídeo partilhado não está completo porque foram cortados os segundos finais em que o homem abandona o gato no local e não se alimenta dele. É preciso reemigrar estes criminosos. Doa a quem doer. Verdadeiro é a avaliação Polígrafo SIC. O deputado do Chega, Pedro Frazão, médico veterinário, partilhou vídeos falsos e descontextualizados de supostos imigrantes a comerem animais de estimação na Europa e nos Estados Unidos. Quem defende
Ora, perante isto, o Polígrafo SIC pediu explicações ao deputado do Chega, até porque Pedro Frazão, de facto, nunca prova claramente que os casos que apresenta envolvem imigrantes. Instado a apresentar factos que sustentem as publicações, que, como vimos, são falsas e infundadas, o deputado do Chega decidiu contra-atacar. Depois de vários contactos, recusou responder e, nas redes sociais, preferiu mandar os jornalistas do Polígrafo para uma boa escola de jornalismo, não apresentando qualquer prova ou facto que contrarie as publicações falsas que fez nas redes sociais. Seguimos em frente com outro caso. Perguntamos se as lojas do Cidadão estão a dar informações em inglês e em árabe. É isso que sugere esta imagem que está a ser partilhada. A fotografia foi tirada junto ao balcão 2 do Espaço Cidadão na loja do Cidadão de Lisboa. Enriquecimento cultural, diz-se de forma irónica. O autor refere-se a esta folha que fotografou e conclui que a loja do Cidadão está a dar instruções em inglês e árabe. O Polígrafo SIC identificou o local, a loja do Cidadão das Laranjeiras. A Agência para a Modernização Administrativa, que gera o espaço, explica que esta loja do Cidadão é muito procurada por cidadãos provenientes da Ásia, que não percebem e não conseguem comunicar em inglês, o que torna ineficazes os avisos em formato bilingue, em português e inglês, que são comuns há muito. Por isso, a agência decidiu fazer um teste desde julho apenas na loja de Cidadão das Laranjeiras, em Lisboa, um aviso em urdu para ajudar cidadãos asiáticos que não falam português nem inglês a ativar a chave móvel digital. Avaliação Polígrafo SIC, descontextualizado. A imagem é verdadeira, mas trata-se de um teste isolado apenas na loja do Cidadão das Laranjeiras, em Lisboa. Ao contrário do que sugerem as partilhas e os comentários ao post, não está a acontecer em todo o país, não é generalizado a todos os serviços e serve apenas como apoio numa informação específica. Filhos de imigrantes têm prioridade na escolha das escolas e passam à frente das crianças portuguesas? Verificamos a seguir. As aulas já começaram e há milhares de alunos sem professor a pelo menos uma disciplina. O governo fala de um problema antigo que não se resolve de um dia para o outro, mas não foi Luís Montenegro que disse que bastava mudar de governo para resolver a falta de professores? Em setembro do ano passado, o ano letivo começou com protestos. O ministro pedia compreensão porque os problemas eram antigos. Quando nós temos uma disfuncionalidade de 20 anos, de 30 anos, não se resolve de um dia para o outro. Nessa altura, o PSD era a oposição. Para Luís Montenegro, a solução era simples. É preciso tempo para resolver os problemas. É mesmo caso para dizer que isto é um atraso de vida. Este governo é uma perda de tempo. A SIC quis perceber o que propunha o, na altura, líder da oposição. O que é que o PSD acha que devia ser feito para colocar esses professores mais rapidamente? Olha, desde logo fazer uma antecipação dos problemas que já se sabia que iam ocorrer. Mas neste momento já só há mesmo uma solução para isto, que é mudar de governo. O governo mudou, mas afinal... Nós não estamos em condições de poder dizer, de repente, de um mês para o outro, já vai haver professores em todas as escolas, a todas as disciplinas, e não vai haver alunos a serem prejudicados por não terem professor, pelo menos a uma, às vezes a mais do que uma, disciplina. Não estamos em condições de o fazer. Avaliação Polígrafo SIC, verdadeiro. Há um ano, Montenegro dizia que bastava mudar de governo para resolver o problema, mas agora diz que o problema não se resolve de um mês para o outro. A implementação das medidas leva ao seu tempo. Quanto tempo? O governo faz nova promessa. O governo se compromete a resolver durante a legislatura. Um estudo da Universidade Nova de Lisboa conclui que até 2030, só para aposentações, o sistema de ensino vai perder 34.500 professores. Ainda sobre o regresso às aulas, já foi republicado mais de 100 vezes nas redes sociais este texto em que se denuncia que os filhos dos imigrantes têm prioridade na escolha das escolas e que passam à frente das crianças portuguesas. Vamos ver se é assim.
O caso foi denunciado no antigo Twitter. A autora não entende como é que o filho de um imigrante que mal se mudou para Portugal tem prioridade na seleção das escolas em comparação a uma criança portuguesa que nasceu e sempre viveu cá. Rapidamente o tweet chegou a quase 50 mil pessoas e foi republicado mais de 100 vezes. Fomos à procura do despacho onde estão as regras que definem as prioridades. Passam à frente alunos com necessidades especiais, quem tem irmãos na mesma escola e beneficiários de ação social escolar. Depois tem prioridade quem vive ou trabalha mais perto da escola. Em nenhum momento se faz referência à nacionalidade. Contactámos o Ministério da Educação que, ao polígrafo SIC, esclareceu que a nacionalidade do aluno não é critério nas matrículas e em nenhum dos artigos da legislação em vigor está expresso que as crianças e alunos vindos do exterior têm prioridade sobre os restantes. Avaliação polígrafo SIC, falso. É certo que as escolas podem adicionar outras prioridades a esta lista ou ter critérios próprios de desempate, mas isso não significa que ser estrangeiro ou filho de imigrantes dê direito a prioridade. E seguimos com a discussão do Orçamento do Estado para o próximo ano. O Primeiro-Ministro tem pedido responsabilidade ao PS e avisa que o país quer estabilidade. Vejamos o que dizia o mesmo Luís Montenegro em 2019, quando ambicionava liderar o PSD. Há um Luís Montenegro antes e depois de chegar a Primeiro-Ministro. Este é Luís Montenegro enquanto chefe do governo. Os portugueses não querem birras, os portugueses não querem questiúnculas. O país espera que todos estejam à altura dessa responsabilidade. E este é Luís Montenegro há 5 anos a lutar pela liderança do PSD. Comigo não há nem negociação com o Partido Socialista, nem vamos viabilizar nenhum orçamento. Montenegro a deixar preto no branco a posição que o partido devia adotar perante os orçamentos socialistas. Eu quero ver o documento. Eu não preciso. Agora temos essa diferença. E por diversas vezes repetiu o discurso. Se fosse sob a minha liderança, o que lhe posso dizer é que nós votaríamos contra o orçamento e não se percebe este prolongamento deste tabu do PSD à volta da votação do Orçamento do Estado. Comigo, na liderança do PSD, não haverá aprovação de orçamentos do governo do Partido Socialista. Verdadeiro é a avaliação polígrafo SIC. Luís Montenegro pede agora responsabilidade ao PS na votação do orçamento, mas no passado garantiu que nem sequer precisava de ver o documento para votar contra. Eu não preciso. E Pedro Nuno Santos critica o governo por querer baixar o IRC das empresas de forma transversal e sem critério, mas não foi o PS que, há 11 anos, chegou a um acordo com o governo de Passos Coelho para fazer o mesmo? Praticamente impossível, é a posição mais responsável. Não virá do PS nunca a instabilidade política em Portugal. Sinceramente otimista, quer dizer, não vejo razões para que não nos encontremos. O Partido Socialista perdeu as eleições, está na oposição, não chateiem o PS, não é um governo que merece ser premiado. E o Partido Socialista está disponível para viabilizar o orçamento de Estado do PST. Os zigue-zagues de Pedro Nuno Santos duram há meses. O mistério ficará desfeito em breve no derradeiro teste da votação do orçamento. O IRS jovem e o IRC são temas em que ambos os partidos não se entendem. Como nos podemos escalar perante um governo que quer baixar o IRC de forma transversal e sem critério para todas as empresas, independentemente do destino que derem aos seus lucros? Se recuarmos na fita do tempo, no final de 2013 surge um acordo entre os socialistas e o governo. É uma boa notícia para as empresas portuguesas, é uma prenda de Natal. Deve de haver concessão, mas esse é, como é evidente, o pressuposto de qualquer diálogo. Boa notícia para uns, mas dentro do PS nem todos concordaram. Não acho normal, por exemplo, que haja um acordo sobre esta matéria e que não haja acordo nem sobre o IRS ou sobre a redução do IVA. E assim que chegou a líder do partido, Costa rompeu o acordo por considerar que não estava a ser cumprido. O acordo previa uma descida do imposto para as empresas de 25% para 23%. Contemplava também a aplicação de uma taxa reduzida de 17% de IRC às pequenas e médias empresas até aos 15 mil euros. Agora, Luís Montenegro quer ser mais ambicioso e chegar aos 15% em 3 anos e aos 12,5% nas pequenas e médias empresas.
verdadeiro é a avaliação Polígrafo SIC. Baixar o IRC de forma transversal e sem critério. Pedro Nuno Santos critica a intenção do governo, mas há 11 anos, PS e a coligação PSD-CDS fizeram um acordo para baixar o imposto para as empresas. E a idade da reforma está nos 66 anos e 4 meses e vai subir mais 3 meses no próximo ano. Mas no Facebook está a ser escrito que esta idade não chega para ter acesso à reforma, que é também preciso ter 40 anos de desconto. Vamos ver. É um pedido de ajuda para um caso concreto. Um familiar com 67 anos e 39 anos de descontos que continua a trabalhar porque lhe terão dito que só se poderia reformar quando tivesse 40 anos de descontos. De acordo com a lei, um trabalhador pode reformar-se ao chegar a uma determinada idade, que vai mudando todos os anos. Este ano, a idade da reforma está nos 66 anos e 4 meses e em 2025 sobe, passa para os 66 anos e 7 meses. Quem tiver a idade exigida pode pedir pensão de velhice, só precisa de ter pelo menos 15 anos de descontos. Ao Polígrafo SIC, a Segurança Social vai mais longe e explica que se o trabalhador tiver contribuído apenas para a Segurança Social, não tiver dívidas, for residente em Portugal e não tiver feito parte de nenhuma carreira especial, então reúne condições para ter acesso à pensão na hora, em que o processo é aprovado automaticamente e recebe uma pensão provisória num prazo máximo de 24 horas. Avaliação Polígrafo SIC. Falso. Ainda que a atribuição de pensão de velhice dependa de vários fatores, um trabalhador com menos de 40 anos de descontos pode reformar-se ao chegar à idade mínima, que neste momento está nos 66 anos e 4 meses. Um carro estacionado em pleno areal de Albufeira, confirmamos daqui a pouco. E o orçamento para 2025 tem dominado todas as discussões, como já aqui vimos. Há quem defenda que o chumbo deve ditar a queda do governo e quem acha que o executivo pode continuar em funções em duodécimos. Vamos ver se no passado houve queda do governo por causa do chumbo do orçamento. Quem vota contra? Aconteceu apenas uma vez em democracia. Foi em outubro de 2021. Depois de anos de geringonça, Bloco de Esquerda e PCP largaram a mão dos socialistas e chumbaram o orçamento de António Costa. Decidi dissolver a Assembleia da República e convocar eleições. Mas o chumbo do orçamento não tem de levar à queda do governo. Para nós não era inevitável que o chumbo de um orçamento de Estado levasse à dissolução do Parlamento e à convocação de eleições. O PS acabou por ganhar com a queda do governo e venceu as eleições com maioria absoluta. Desta vez não tem de ser assim. Se o Chega ou o PS chumbarem o orçamento, isso não quer dizer que haja novas eleições. É o Presidente que decide, ainda que Marcelo preferisse que não fosse preciso chegar a esse ponto. Ainda falta tempo e neste tempo eu acredito que vai haver uma boa vontade grande para poupar o país experiências de crise política. Eu acho que era preferível não haver. Vejamos agora se é obrigatório pagar a chamada gorjeta que aparece na conta de muitos restaurantes. Isto não devia ser ilegal? A indignação deste utilizador é evidente. Foi apanhado de surpresa com o valor de 4,48€ a mais nesta conta de um restaurante. E este acréscimo diz respeito a uma gratificação, a chamada gorjeta. Serviço! Ao Polígrafo SIC, a DECO Proteste diz que a gratificação não é obrigatória se for apresentada ao cliente apenas e só na fatura. A situação altera-se quando, além da fatura, o valor da gratificação é mencionado no pressário com aviso prévio ao cliente. Ou seja, se um restaurante determinar um valor de gorjeta no seu pressário, não restará alternativa a não ser o consumidor pagar. Por isso, esteja atento. Se for a um restaurante, olhe para o menu. Se tiver de pagar a chamada gorjeta, ela vai estar mencionada. Falso é a avaliação Polígrafo SIC. Se lhe apresentarem uma gorjeta de surpresa num restaurante, não é obrigado a pagá-la. E falamos agora de uma denúncia que está a circular na internet. Será que este posto da GNR, em Armação de Pera, é vigiado por uma empresa de segurança privada?
Esta fotografia causou incómodo. Posto da GNR de armação de pera vigiado pela Prosegur. O utilizador acusa o Ministério da Administração Interna de instalar sistemas de segurança de empresas privadas para proteger instalações de forças policiais. Mas estas imagens não são atuais, são partilhadas na internet desde 2010. Ao Polígrafo SIC, a GNR confirma que a imagem mostra a entrada para o parque de viaturas do posto territorial de armação de pera da GNR. Assegura que no ano de 2009, por ter sido instalado um sistema de videovigilância, foi colocada a placa para informar o cidadão que acedia ao posto que estava a ser filmado, conforme determinado por lei. Foi depois retirada e substituída por esta. Por isso, descontextualizado é a avaliação Polígrafo SIC. Não é verdade que o posto da GNR de armação de pera esteja a ser vigiado por uma empresa de segurança privada. E verificamos agora este vídeo. É um vídeo insólito que mostra um carro estacionado em pleno areal da praia de Albufeira. Vamos ver se é real. Praia de Santa Eulália. Os turistas vêm para a praia. O vídeo foi gravado por quem estava na praia. Mostra um carro estacionado no areal, banhistas estupefactos e depressa correu pelas redes sociais. O Polígrafo SIC confirma, o caso é real. Aconteceu a 23 de agosto, ao início da manhã, na praia de Santa Eulália. A Autoridade Marítima Nacional também confirma, diz que a Polícia Marítima do Porto de Portimão, responsável por aquela área, foi chamada ao local, mas que, quando chegou, o condutor já tinha tirado o carro do areal e procurado um parque de estacionamento mais apropriado. E o Polígrafo SIC fica por aqui. Já sabe que pode encontrar mais conteúdos no site do Jornal Polígrafo. Nós voltamos para a semana. Até lá, escolha os factos. A seguir, primeira página.